Amém? Então vamos lá. A pesca milagrosa e os primeiros discípulos. Para nós conseguirmos entender qual que foi o contexto dessa história, nós precisamos voltar lá no capítulo 4. Eu gosto muito de Lucas, pessoalmente, particularmente eu gosto muito de Lucas, porque o Lucas, para mim, ele foi um evangelho mais completo. Por mais que ele não esteja junto com Jesus, nós conseguimos ver que ele deixa muitos detalhes, né, na narrativa em que ele faz. E voltando no capítulo 4, eu comecei a estudar e comecei vendo Jesus fazendo algo diferente. Por quê? Jesus, quando ele chega na terra, o nascimento dele foi algo extraordinário, uma coisa que de fato não teve na ciência alguém que conseguisse explicar o que aconteceu. Primeiramente, uma estrela começa a pairar sobre Belém, e todas as pessoas ficam preocupadas, porque aquela estrela fica por um bom tempo, até que 3 astrólogos vão ver o nascimento do Filho de Deus. Então, ou seja, já começa ali todo o reino espiritual e material ser movimentado. Neste momento, quando Jesus nasce, uma coisa terrível acontece. Então nós vemos que Herodes manda matar os pequeninos, e Jesus ele some do cenário. Enfim, todas as pessoas começam a pensar o que foi de tão extraordinário que aconteceu, a ponto do próprio Deus deixar uma estrela parada sobre Belém, a ponto de Herodes se enfurecer tanto e matar as pessoas. E por fim, fica aquele silêncio por 12 anos. Jesus se apresenta no templo com 12 anos de idade, dando um show. Jesus é magnífico, ele com a sua retórica, com a sua oratória, ele começa a se apresentar no templo para os maiorais ali daquele templo. E logo na sequência Jesus some do cenário também. E fica aquela questão, cadê Jesus? Cadê essa pessoa? Quem que foi esse milagre que nasceu? Quem será? Começa a surgir várias especulações. Porque tem umas pessoas que creem que ele seria mesmo o Filho de Deus, porque estão esperando por um Salvador, e outras pessoas acham que Jesus é um herege. Mas uma coisa é certa, todos querem ver quem é esse Jesus, isso é um fato. Aí quando Jesus completa 30 anos, ele aparece no Jordão, e ele é batizado por João Batista. Neste momento, quando Jesus ele se apresenta, Deus, depois de quase 400 anos, sem falar nada na terra, ele se abre o céu, ele apresenta em forma de uma pomba e explica, ele fala assim: este é o meu filho amado. Então todas as pessoas que estão em volta do Rio Jordão começam a ver Jesus. Jesus começa a ser enxergado, e todo lugar que Jesus vai, uma multidão está em volta dele. Eu acho que naquele momento que Jesus é batizado, que desce a pomba, a multidão começa a querer saber, começa a indagar, e Jesus, elevado ao Espírito, ele vai para o deserto e fica 40 dias e 40 noites, e o pessoal perguntando: cadê Jesus? Cadê Jesus? E todo mundo procurando, até que um belo dia Jesus aparece na cidade natal dele. Ele aparece lá em Nazaré. Ele chega, ele vai visitar a família dele. Então, quando todas as pessoas começam a se reunir ao redor de Jesus e falam: eu preciso saber o que esse homem tem a dizer. E Jesus, sábio como é, leva todo mundo para a sinagoga. Então aquela sinagoga enche de pessoas. Várias pessoas ouvindo as palavras do Messias, várias pessoas, nós começamos a ver os escribas chegando na sinagoga de Nazaré. Nós vemos que Nazaré é uma cidadezinha pequena, um lugar pequeno, mas começa uma movimentação naquela região, que os escribas, os fariseus começam a falar assim: eu preciso saber o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Então esses escribas, os fariseus começam a chegar na sinagoga aonde Jesus está. Então é aquela loucura, é pessoas descendo pelo telhado, é pessoas pelo lado de fora. Então onde Jesus chega, fica aquela questão, e todos ouvem as palavras de consolo, todos ouvem as palavras de amor que Jesus tem para passar pelo povo, porque Jesus tem uma voz bonita, Jesus tem uma voz aconchegante, e quando ele fala, aquece os nossos corações, e as pessoas se sentem bem em ouvir Jesus. Só que chega um certo dia, Jesus, ele toma a palavra, e ele diz assim: hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Porque enquanto você está fazendo aquilo que todo mundo quer, enquanto você está falando aquilo que as pessoas querem ouvir, você está cheio de amigos, todos te amam, todos querem ter você por perto. Só que a partir do momento que você começa a falar algo que incomoda essas pessoas, as amizades já não são mais as mesmas.
Porque já começa a gerar um filtro ali. Você começa a filtrar, fala, não, eu já não posso mais andar com o André. Por quê? Antes o André ele estava junto com a gente, ele dava risada, e hoje ele já não faz mais isso. As conversas dele já é diferente hoje. Então já mudou. Então Jesus nesse dia, o que ele faz? Ele apresenta ali e pega o livro de Isaías no capítulo 61, isso aí acontece em Lucas, lá no capítulo 4, então no Lucas no capítulo 4 e no versículo 18, Jesus, ele chega na sinagoga, ele abre o livro, se faz um silêncio, todos estão esperando, o que Jesus vai falar hoje? Qual que vai ser a pregação desse homem maravilhoso? O que será que Jesus vai falar? Todas as pessoas estão aqui, todos estão sedentos, nós somos pescadores, nós estamos sendo abusados, pagando impostos altíssimos. A nossa alegria, o que acalenta o nosso coração é quando nós vamos e ouvimos Jesus falar. Só que esse dia Jesus muda o discurso dele. Lucas no capítulo 4, no versículo 18, eles dizem assim que Jesus ele pega o livro e ele abre lá exatamente em Isaías no capítulo 61. Ele abre ali, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou para curar os quebrantados de coração, e apregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável. E ele encerrando o livro, tornou-lhe ao ministro, e ele assentou. Todas as pessoas começam a olhar para Jesus e não estão entendendo nada. Jesus, o que houve? Por que você mudou o seu discurso? E o que acontece? As pessoas juntam Jesus e tentam precipitar Jesus de cima do penhasco. E é neste momento que Jesus ele entrega a primeira chave para mim primeiramente e para você. Qual que é essa primeira chave? Que muitas vezes no ano de 2022 você estava em um lugar onde você já não está sendo mais aceito, aonde você já não está sendo mais bem recebido, e você fica tentando forçar uma coisa. Jesus, o Criador do universo, naquele momento ele poderia fazer um estralo e resetar o planeta Terra inteiro, para se enquadrar com os fariseus, mas ele não fez. Sabe o que ele preferiu falar? Ele disse assim, nenhum profeta tem honra na sua casa, e ele foi para o outro lado. Então se nesse ano de 2022 você tentou, você lutou, você fez tudo aquilo que você precisava e não está dando certo, está na hora de você mudar o seu percurso, está na hora de você mudar as suas amizades, está na hora de você pensar do outro lado, que é do outro lado que vai acontecer a pesca milagrosa na sua vida, em nome de Jesus. E aqui nós vemos Jesus ele sai então de Nazaré, onde ele não está sendo recebido. Ele pega a primeira chave e ele entrega para mim essa primeira chave. Eu precisava dessa primeira chave, pastor, porque assim, eu entrei na empresa desde 2021, eu estou tentando há muito tempo mudar de cargo, estou tentando passar para um cargo mais acima. Eu já mandei currículo, eu já fiz vídeos, eu já fiz várias coisas e não estava conseguindo. A supervisora chegou para mim e disse assim, e ela é uma pessoa que ela não é crente, não posso dizer que ela é ateia também, né? Ela é uma pessoa neutra, e ela disse para mim assim, meu querido, presta atenção, o ano de 2021 inteiro, nós estamos acabando o ano de 2022, você está forçando na mesma coisa, será que não está na hora de você mudar a sua estratégia aqui não? Será que você não está tentando forçar e entrar num lugar que não é para você? Você parou para pensar nisso em algum momento? Eu falei assim, não, mas eu já fiz de tudo, eu já fiz o PDF, eu já fiz planilha, eu já passei noites estudando sobre isso, eu já apresentei meu projeto, eu já fiz ali até um audiovisual, já fiz várias coisas, criei links, fiz várias estratégias aqui. Ela falou, experimenta, muda a sua estratégia, isso daqui não é para você. Pastor, mas foi dito e feito, pastor. No outro dia eu falei, Jesus, se é assim, assim seja. Eu mudei a minha estratégia, eu falei, eu não vou bater mais nessa porta, porque muitas vezes foi o próprio Deus que fechou essa porta para você, e você está tentando abrir a porta. Aquela amizade que já não está tendo mais aquela ligação, foi o próprio Deus que tirou essa amizade da sua vida. Sabe por quê? Eu vi uma frase muito interessante que é assim, que Jesus, Deus, ele afasta certas pessoas, porque você consegue ver a pessoa aqui, só que Jesus consegue ouvir as conversas que estão sendo escondidas. Então muitas vezes aquela pessoa que Jesus tirou da sua vida, que você não conversa mais, não tem mais aquela afinidade, você não consegue se encaixar mais, deixa.
Deixa do jeito que está. Não é para você amaldiçoar, praguejar a pessoa. Eu até indico você mandar aquela figurinha de bom dia. Todo dia, manda um bom dia. Mas você não precisa ficar enfiado na casa dessa pessoa. Porque muitas vezes é Deus que está livrando você daquilo e você fica insistindo. Se até o próprio Jesus deixou essa passagem aqui dizendo assim, olha, muitas vezes você não é bem recebido, porque o profeta muitas vezes ele não é bem recebido na sua casa, então ele pega e vai para a Galileia, ele vai para o outro lado e chega lá em Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, ele já começa a montar uma estratégia bem bacana, que hoje faz o sentido essa estratégia do nosso mestre Jesus. Porque ninguém vai conseguir vencer uma batalha, ninguém vai conseguir vencer uma guerra, se não tiver uma estratégia. Isso daí é um fato, né? Jesus, ele teve as estratégias, Jesus, ele passa as estratégias para os discípulos, quando ele diz assim, olha, existe castas que têm que ser expulsas somente com jejum e oração. Existe certos tipos de situações que tem na sua casa que só vai sair a partir do momento que você dá o dízimo. Então não é tudo bagunçado o reino espiritual do jeito que a pessoa pensa, não, eu vou levantar, eu vou orar e vai dar. Não, para cada situação tem uma situação. Então Jesus, ele pega, ele começa, quando ele chega ali em Cafarnaum, ele começa a montar uma estratégia. A primeira coisa que ele faz, ele vai lá e cura a sogra de Pedro. Ele chega e cura a sogra de Pedro, porque ele já sabia que ele queria fazer algo diferente na vida de Pedro lá na frente, e Pedro não poderia falar não. Então olha para você ver a estratégia, ele já montou ali tudo, uma estratégia, montou todo um plano para aplicar uma lição muito valiosa na vida de Pedro. Então Jesus, ele chega, e aonde que ele vai, como eu sempre digo, existe uma grande multidão. E neste momento, Jesus, ele acha que a sinagoga já está pequena, ele começa a ministrar no meio da rua, e ele vai para a beira da praia, onde ele já tem ali como acústica o vento do mar, que carrega a voz dele para a multidão. Então mais uma estratégia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele chega na beira da praia, e as pessoas começam a ouvir o que ele está dizendo. E as pessoas vão se chegando mais perto, as pessoas vão chegando mais perto, e vão chegando, e ele começa andando um pouco para trás. Ele vai andando, as pessoas vão chegando, tem pessoas aqui, estão pessoas ali, até que de repente ele já começa a molhar o tornozelo. Quando vê, ele já começa a molhar a orla do vestido. Ele fala, não, parou, o pessoal está me levando para o alto mar aqui, peraí, e agora? O pessoal já está tudo aqui na beira da praia, já não tem mais onde colocar gente, e o que eu vou fazer? Eu não posso interromper minha ministração. Geralmente a ministração de Jesus era curta, demorava lá 6 a 12 horas. E ele diz assim, eu não posso ficar da situação que eu estou. E ele já olha do outro lado e já pega alguém que já está trabalhando. Ele não vai pegar ninguém parado, ele vai pegar sempre alguém que está trabalhando. Ele vai olhar Pedro do outro lado e vai falar assim, vem cá, meu querido, eu preciso do seu barco. Ele já pede o barco para Jesus, já olhando no fundo do olho de Pedro. Aí Pedro, ele fala assim, o que eu vou falar para esse homem agora? Como que eu vou falar não? Porque ele curou a minha sogra. Para os irmãos ter mais ou menos um pouquinho da ideia do que era a febre da sogra, vou passar só por cima. As irmãs que têm os filhos pequenos, quando uma criança está com febre, qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Nós temos que refrescar essa criança, temos que colocar numa água gelada, colocar, não sei, tirar a roupinha dela, deitar no ladril, fazer alguma coisa para refrescar essa criança, para poder baixar a temperatura, certo? E agora, se você tiver um deserto, como é que faz? Você está com febre no meio do deserto, está passando mais de 50 graus ali, e você está com febre, como que você vai se resfriar no deserto? A água do chuveiro, se você ligar, vai vir quente já. Por mais que você tire aquela mola da resistência, ela já vai descer quente. Como que vai fazer? Então daí está a gravidade da situação. Muitas vezes a gente olha e fala assim, a sogra de Pedro estava com uma febre e Deus curou. Mas não é uma febre comum, uma febre no deserto é uma coisa que é muito rápida, porque daí a temperatura já vai fazer com que a febre sobe muito mais, até que
acaba estourando algumas vezes das narinas, dos ouvidos, enfim, dá aquela hemorragia e a pessoa vem a falecer. Então é muito rápido e Jesus, ele conseguiu, e Pedro lembrou disso tudo. Eu acho que quando Jesus olhou para a cara de Pedro, toda a canseira que ele tinha naquele momento, ele já estava pensando em chegar na casa dele, ele estava pensando várias coisas ali. Ele pensando assim, bom, primeiro, a minha sogra está viva, ela vai me excomungar, primeiramente, porque ela está viva, porque Jesus curou. Por que ela vai me xingar? Porque eu estou chegando para dentro da minha casa, que se eu tenho sogra, porque eu sou casado, e se eu sou casado, eu preciso chegar com mantimento para dentro da minha casa, eu preciso pagar os impostos para o imperador, e agora, o que eu vou falar para minha mulher? Não tem nada. E quando Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, eu preciso do seu barco, aí ali já junta um misto de tristeza com alegria, que ele fala, bom, pelo menos eu tenho 6 horas à frente ainda, né, para me arrumar uma desculpa, qualquer coisa, eu coloco a culpa em Jesus. Olha só que estratégia bacana, né? E era isso que Jesus, ele faz, e Pedro usa essa também. Então daí eles pegam Jesus e falam assim, Jesus, então pode pegar, Jesus, sobe no meu barco então. E Jesus, ele senta no barco, o Pedro arrasta um pouquinho o barco para trás, e Jesus, ele começa a falar. Jesus, ele começa a falar com aquela multidão, e Pedro, eu fico imaginando Pedro assim pensando, e querendo ou não, ele começa a prestar atenção nas palavras do mestre. Ele fala assim, parece que esse homem está falando comigo isso, parece que todos os problemas naquele momento, né? Aqui como eu estou aqui, passando, lendo uns capítulos da Bíblia com os irmãos agora nesse momento, parece que todos os problemas desapareceram, né? Parece assim, nossa, eu estou aqui, todos os problemas apareceram. Só que de repente, se você forçar a mente um pouquinho, você vai lembrar, falar, tem um B.O. lá em casa. Quando eu saí do culto aqui agora, o B.O. está lá me esperando. Tem um B.O. lá no serviço que eu tenho que fazer, os boletos estão tudo vencendo. Então eu sei que na hora que eu sair daqui, o B.O. vai estar me esperando. Eu acho que Pedro também estava pensando isso. Só que chega na hora que ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me entregar, já que eu estou aqui mesmo, passei a noite inteira pescando, não pesquei nada, não pode dar mais nada errado. E ele começa a prestar atenção nas palavras de Jesus, e chega numa hora que Jesus despede a multidão. Aí Pedro falou assim, é agora que eu vou ter que levar o barco, eu vou ter que enfrentar a minha sogra, essa é a hora. E ela está boazinha, Jesus curou ela, o que eu vou falar para minha sogra? O que eu vou falar? E ele pensando aqui, enrolando na rede, falando, meu Deus do céu, ai Jesus Cristo, foi bom que eu ganhei um pouco de tempo aqui. Aí Jesus pega e fala assim, Pedro, vem cá meu querido, vem cá, deixa eu te falar um negócio aqui. Curar a sua sogra foi uma estratégia que eu criei aqui, e eu preciso que você volte lá no meio do mar e faça tudo de novo que você fez. Mas Jesus não faça nada, simplesmente pega o seu barco e volte. Aí Pedro, ele pega e lhe diz assim, a segunda chave que hoje você vai ter que levar para sua casa. Quando Jesus pediu para Pedro, falou assim, Pedro, volte e lance a rede. Pedro, ele disse assim, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Então a partir de hoje, a partir do momento que você sair, qualquer decisão que você for tomar, você diz assim, Jesus, eu vou fazer sobre a tua palavra. Ah, mas eu não estou vendo um significado nisso, eu não estou vendo nada, eu já fiz, eu já tentei, mas hoje eu vou fazer sobre a tua palavra. Vocês conseguiram pegar aqui? Ah, mas eu vou levantar de manhã, eu vou tomar o café, eu vou entrar na minha empresa, mas hoje eu vou colocar o pé direito na minha empresa sobre a tua palavra. Hoje eu vou chegar, eu vou conversar com o meu patrão, eu vou pegar e falar, chega com uma estratégia nova, é porque o Senhor manda. Então Jesus, na hora que ele fala assim, é sobre a tua palavra, Jesus fala, vai meu querido, que eu assino embaixo. É sobre a minha palavra, vai que eu assino embaixo, vai que eu assino embaixo que vai ter tempo, vai que eu assino embaixo. E Pedro, ele volta para o mar, ele volta para o mar ali, e ele começa a olhar para Jesus, ele fala, e agora? Bom, eu já tirei a responsabilidade de mim. Então Pedro ali, 2 vezes ele usou do duplo sentido. Primeiro, que ele se escondeu atrás de Jesus, não por causa de, acreditando que Jesus poderia fazer alguma coisa, mas ele se escondeu atrás de Jesus, porque se alguma coisa desse errado, ia chegar para Jesus, e Jesus falou assim, é isso que eu quero mesmo que aconteça, eu quero que você use a sua fé e fala que foi eu que mandei. Mas Jesus, eu vou jogar na parte funda do mar,
Como isso? Geralmente para poder pescar de tarrafa tem que ser na parte mais rasa, não interessa. Joga e joga do lado direito. Mas Jesus, eu joguei de tudo quanto é lado. Eu joguei para lá, eu joguei para cá, eu fiz isso. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. E ele joga a rede. Naquela hora que ele joga a rede, que ele puxa, ele fala, acho que eu peguei na própria âncora do barco. E ele começa a puxar, mas vai vir tanta bênção, e começou a subir tanta bênção, e Deus, outra coisa que ele deixa bem especificado, que quando ele começar a multiplicar no seu lar, quando ele começar a multiplicar na sua família, não é para você ficar para você essa bênção ele já vai deixar de uma maneira recalcada, sacudida, transbordante, para você dividir com os outros, para você distribuir com seus amigos, para você distribuir com seus vizinhos, para você chamar mais barcos. Venha, eu quero dividir essa bênção com você. Venham, essa bênção aqui não é só para mim. Eu quero apresentar essa bênção na igreja, porque o meu salário aumentou. Então quer dizer, o meu dízimo aumentou. Não vamos esquecer do pastor. O meu filho foi salvo. Então quer dizer, eu não vou guardar para mim, eu vou contar o meu testemunho. Olha, Deus me deu o dom de revelação, eu não vou guardar para mim, eu vou dividir com as pessoas. Então Pedro, ele entendeu naquele momento, ele pega e ele diz assim, Jesus, chama mais barcos, chama os barcos, e ele começa a dividir a bênção com todas as pessoas que estão em volta. E essas pessoas também vão ter o que levar para dentro da casa delas nessa noite. Então ele não monopoliza a situação. Ele sabe que aqui a igreja é um canal de bênção. Você não pode monopolizar essa situação. Você tem que espalhar para o planeta Terra inteiro, saber que aqui é o local da bênção. É aqui que você tem que entregar o dízimo, é aqui que você tem que entregar a sua oferta, é aqui que você tem que fazer, porque aqui é o local da bênção e você não pode guardar para você. Você tem que pegar e mandar aquele cartaz, olha, vai ter culto hoje, hein? Segunda-feira vai ter uma oração, domingo tem escola dominical, domingo o culto começa às 7, você precisa divulgar o canal da bênção. Você não pode simplesmente receber a sua bênção e voltar para sua casa quietinho, falar, meu Deus, recebi a cura, bênção. Mas você está monopolizando, não é isso que Jesus quer. E aí Jesus, Pedro, ele divide os peixes com todas as pessoas que estão em volta. Aí chega numa hora que Pedro volta, sorriso do Pedro, de orelha a orelha. Pedro chega feliz demais. E ali Jesus, ele faz o último teste com Pedro. E Jesus, ele fica esperando Pedro chegar para poder saber o que Pedro vai fazer agora. Porque Jesus, ele não força, Jesus, ele não vai falar nada para Pedro. Pedro chega, ele pega, ele abandona tudo, ele fala assim, olha, eu estou com essa bênção aqui, e eu vou abandonar tudo porque eu vou te seguir. E essa daqui é a terceira chave, aonde tem um divisor muito grande aqui. Primeiro, ou você quer a bênção, ou você quer o dono da bênção. E Pedro fez a melhor escolha. Ou eu fico com esse cardume inteiro aqui para mim, ou eu já fico direto com o dono do cardume. Então nesse momento Pedro, ele fez a melhor escolha da vida dele. Ele diz assim, eu não quero saber desse cardume, pode ficar com vocês, eu vou pegar, eu vou vender, eu vou pagar meus impostos. Eu quero comigo o dono do cardume. Eu quero comigo o dono do cardume. Então nesta noite, eu não quero simplesmente entregar uma bênção para você, eu quero orar sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência no seu lar, eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência na sua família. Se for causa da justiça, o meu Deus é o advogado dos advogados. Se for causa impossível de saúde, eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer a cura. Mas não é para ficar por aí. Você tem que sair daqui com o dono da cura. Você tem que sair daqui com o médico dos médicos. Você tem que sair daqui com o advogado dos advogados. Você tem que sair aquele que abre a porta onde não tem porta. Você tem que sair daqui com aquele que é o dono de todas as chaves da porta. Aquele que fecha e ninguém abre, aquele que abre e ninguém fecha. Eu não quero simplesmente entregar essa chave para você. Eu quero que você leve essas 3 chaves e ainda leva o dono da chave. Que esse sim, isso eu digo, pastor, ano de 2023, eu declaro nessa igreja que vai ser um ano de bênção, de prosperidade.
Isso eu declaro em nome de Jesus, e eu sou prova disso. Eu posso falar aqui com todas as letras do que eu estou falando, porque eu vivo, né, essas 3 chaves que Deus colocou na minha vida. Eu falei, pastor, eu preciso de um tempinho. Vai ser o primeiro. Eu falei, não, pastor. Aí quando chegou no dia, o gerente ligou para mim e falou, ei, você está disponível? Quinta-feira. Eu falei, vem aqui para você assinar os papéis. Eu não sabia se eu abraçava aquele supervisor. Eu fiquei assim, tipo, a reunião, pastor, a reunião, tipo assim, geralmente a reunião, não, a reunião nossa aqui é diferente. Nós vamos fazer a reunião, você escolhe um restaurante do shopping, olha só, escolhe um restaurante do shopping, nós vamos fazer a reunião no restaurante do shopping. A assinatura não é assim, chegar, não, nós temos que conversar, tem que ter um diálogo ali, coisa que eu nunca imaginava que eu poderia estar vivendo hoje. Então é isso que eu digo, irmãos, levem com você essas 3 chaves. A primeira chave, alguém lembra a primeira chave? Alguém lembra? As amizades, né? O que não... Abandonar as amizades, aquilo que não contribui para você, né? Tá vendo? A primeira chave, vamos repensar nas amizades, vamos repensar naquilo que não contribui com você, né? Porque Jesus, ele disse assim, um profeta, ele não é reconhecido na sua própria terra. Lucas do capítulo 4, Jesus, ele diz isso. Então, ou seja, primeiro vamos ver, não vamos insistir naquilo que no ano de 2022 nós já tentamos e não deu certo. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. A segunda chave, qual que é? Tudo que for fazer é falar, Jesus, porque o Senhor manda. Mas todo dia eu chego no trabalho, eu abro a porta do trabalho, aqui eu entro, né? Mas só que hoje é diferente. Jesus, eu vou abrir a porta do trabalho mediante a sua palavra. Mas o menino, ele disse lá e não vai acontecer nada. Não, então pera um pouquinho, é mediante não a minha palavra, é mediante a palavra do Criador do universo. Eu estou sendo simplesmente um porta-voz aqui. E outra coisa, quando as bênçãos começar a chegar, não se apegue na bênção, pegue no dono da bênção, porque a bênção é coisa passageira. Hoje você está com uma dificuldade de talvez de pagar um aluguel, Jesus chega, ele te faz a providência, você paga o aluguel, pronto, resolveu o problema aqui. Agora, se você está com o dono da bênção, sempre que você precisar, ele está com você. Ele está 24 horas com você. Você acorda de manhã, ele já está com você. Quando chega na parte da tarde, ele já está com você. E você está ali conversando com ele. Você está ali passando as suas dificuldades para ele. Você está adorando a ele. Você vai se ajudar para poder chegar no culto à noite. Você vem juntamente com a baterista. Você vem juntamente com o Isaac e começa a adorar ele. Você começa a sentir a presença dele. E chega na hora de ir embora, você volta e leva ele para sua casa, porque ele de fato é o dono da bênção. Amém? Irmãos, por gentileza, vamos se colocar em pé. Olha só, pastor, eu vou terminar no horário exatíssimo. Estou falando, eu sou um menino muito prendado, né? Amém, irmãos? Posso chamar os irmãos para vir na frente aqui para receber a oração? Irmãos, olha, nesta noite eu quero convidar você para receber uma oração. Eu mesmo não posso fazer nada por você, mas o meu Deus, ele pode e ele faz. Ele pode, ele faz. Eu sou um exemplo vivo que Deus faz.